Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mazé Silva e hoje eu quero ensinar vocês a fazer capa de almofada, né? É um trabalho simples, mas é um trabalho que você consegue ter uma boa renda extra, desde que você pense grande, né? E tenha disponibilidade de trabalhar. Essa capa aqui foi uma capa que eu mandei sublimar em 2021. Mas eu vou contar para vocês a história, né? Isso aqui é uma capa lisa, o tamanho dela é 42 por 42. E eu vou mostrar para vocês como é que é feita uma capa de almofada. Capa de almofada não tem muito o que fazer, mas quem trabalha com produção precisa ter agilidade e a gente precisa ter um diferencial, né? Uma qualidade, que isso a gente tem que ter em tudo que a gente vai fazer, né? Eu tenho meu retalho branco, graças a Deus, né? Tá sujinho, mas depois a gente lava. E eu tenho um retalho marrom. Esse pano aqui, ele tá manchado também, tá? Esse pano aqui é uma microfibra, né? O nome desse tecido é microfibra. Ele não pega bolinha, ele não desbota. Você pode colocar o marrom na água sanitária, na quiboa, no alvejante, no cloro, que ele não vai manchar. Então, um tecido muito bom de se trabalhar com ele, tá? Então, esse tamanho aqui, ele é 45 por 45, né? Essa largura aqui, 45 por 45. E a gente vai conseguir fazer, né? Pregar um zíper invisível, fazer os cantinhos e fazer a capa. Zíper invisível eu já ensinei aqui no canal, né? Quem já assistiu, viu aí, então vou estar só reforçando aqui para poder vocês entenderem, né? Mas antes de tudo, eu quero dizer para vocês que capa de almofada é algo muito fácil de você fazer uma renda extra. 2021, 2022, né? 2022 eu comecei a fazer capa de almofada, tive a ideia, né? Mandei fazer as artes. Para quem não sabe, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e comecei a trabalhar prestando serviço para uma empresa, que é onde fica esses retalhos sujos, que é para jogar fora. Eu acabei sempre guardando, né? Então, eu comecei a fazer capa. Em 2021, eu fiz 300 capas de retalho. Eu cortava os retalhos, né? Cortava assim de tira, fazia umas capas de tira, né? Eram os retalhos que sobravam, né? Sempre sobrava pedacinho assim, né? Que a gente cortava a capa 40 por 40, a capa 45 por 45. Então, o tecido é 1,5 m, então sempre sobrava uma lateral. Às vezes vinha da capa e sobrava um pedaço branco. Enfim, às vezes eles mandavam o tecido inteiro e sobrava pedaços, né? Pedaços de 10 centímetros, pedaço de 15 centímetros, de 20 centímetros, às vezes 25. E as capas eram de 30 por 50, então tinha que ter pelo menos 35 centímetros para poder fazer. Então, sobrava muito retalho. Eu sempre gostei de guardar os retalhos e tive essa ideia de fazer as capas de retalho, né? E eu fiz 300 capas. E era o mês de janeiro. Em janeiro todo mundo sabe que é muito difícil para todo mundo, né? E eu fiz essas capas e tinha uma senhorinha a dona Esther, né? Que me ajudou muito na pandemia aqui no Rio. E eu tinha acabado de chegar e não conhecia ninguém, não conhecia nada, né? Então, tava precisando, o tempo tava pouco. E ela falou assim, ai menina, faz essas capas, é tão bonita. E eu fiz 300 capas de retalho. Coloquei na sacola e fomos vender, batendo na porta das pessoas. Cada capa eu vendia R$ 10. E em 2 dias eu consegui vender as 300 capas só em 2 bairros aqui no Rio de Janeiro, que foi na Ribeira e um pouquinho pelo Jardim Guanabara. Então, a gente saiu batendo na porta, né? Chegou num prédio onde uma amiga dela morava, fomos no outro prédio onde outra amiga dela morava, e a gente foi batendo na porta e olha, e ela era quem eu não sou muito de venda, eu vendo desde que você me aborde, mas para mim chegar e fazer o marketing que ela fazia, né? A dona Esther, então ela chegava e dizia assim, olha as capas como são bonitas, ela mesmo que faz, tem a qualidade, tudo que ela faz é bem feito, então as pessoas acabavam comprando, né?
e em 2 dias eu vendi 300 capas. E assim, de retalho eu passei uma semana para fazer, porque tinha que cortar. Eu fui fazendo modelos, né, nas capas, inventando, né? Porque a gente tem que ter ideia, né? Não é só pegar o que as pessoas já fazem, né? Então, eu tive a ideia, eu fazia de três cores, fazia vermelho, amarela e verde. Enfim, saí fazendo as minhas coisas, né? E acabei fazendo as capas de retalho, foram 300 capas. E eu consegui fazer uma renda extra de 3.000 reais na época. Foi vendendo essas 300 capas. E por isso que eu digo, né? Sempre é bom você saber fazer algo na costura que você consegue fazer com uma renda extra, tá? Então, assim, se você quiser, você se dedicar, ter um serviço de qualidade, você vai conseguir ter uma renda extra ou sua própria renda, né? A costura é minha própria renda, né? As vendas é depois. Primeiro eu tenho que fazer para depois vender. Então, a costura é minha renda principal, tá? Então, assim, 2 dias que a gente saiu para vender, a gente conseguiu vender, a gente não, a Dona Esté conseguiu vender 300 capas para mim. Então, assim, foi algo muito bom e eu consegui respirar e consegui passar aqueles 2 meses em 2021, consegui passar aqueles 2 meses com aquele valor, né? E continuei trabalhando, né? Mas, assim, tudo que você se dedica, você consegue fazer e ter retorno, né? Sobre aquilo que você está fazendo, tá bom? Então, o ano passado também eu tive uma oportunidade de vender também capa e sempre é uma renda que vem, né? Esse ano teve uma empresa aqui próxima de mim que ela perguntou se eu passei lá, né, e vi elas vendendo as capas a 12 reais, né? Eu pensei, eu tenho capa em casa, vou lá fazer meu marketing, né? E eu fui, cheguei, perguntei para falar com o gerente, e a menina disse que era ela mesma, e eu vi que ela estava organizando lá na frente, né? Eu cheguei e falei, não, é porque eu fabrico tal, e tenho essas capas, eu queria saber se você gostaria de comprar. E ela pediu para mim levar a amostra, eu levei a amostra, né? E ela gostou do material e ela comprou 100 capa. Eu fiz um pacote, né? Que eu sei que tem os impostos e tudo mais. Eu fiz um pacote para ela que dá as 100 capa a 7 reais. Estava parada aqui dentro de casa, né? Eu falei para ela, se você quiser, porque dessas aqui sublimadas eu tenho 700 capas guardadas, né? Que eu não botei mais para venda, mas esse ano eu já tô aqui dando a dica para vocês, mas eu vou também colocar as minhas para frente, né? Porque já tá feita, tá parada aqui. Então, deu mais ou menos 700 capas. E eu comprei mais tecido vermelho, cinza e... Vermelho, cinza e... Deixa eu me lembrar que eu comprei muita coisa esse fim de semana. Vermelho, cinza e bege. Vermelho, cinza e bege. Eu não tinha verde, que eu queria verde, né? Mas não tinha verde. Eu tô confundindo com os poar que eu comprei, né? Mas não tinha verde, eu acabei comprando vermelho, cinza e bege, né? Pra poder fazer capa, pra compor com essas aqui. E ter as lisas também, né? Que é final de ano, então as pessoas sempre usam, né? Mas agora vamos fazer a capa, né? Pra poder vocês entenderem. A máquina dá pra ver aqui, né? A gente vai trocar o calcador pra poder pregar o zíper. A gente usa o calcador de zip, né? Você já sabe que tem um conezinho aqui dentro. E vamos posicionar esse tecido. Ele tem o lado brilhoso e o lado fosco, né? O certo é esse, mas a gente faz pelo brilhoso que não pega pelo. Esse lado aqui, ele pega pelo, e o brilhoso, ele não pega pelo, tá? A gente posiciona, abre o zíper. Já ensinei aqui, né, pra passar o zíper aqui. Você deixa um espaçozinho pra poder você fazer a costura. Dá pra ver aqui no marrom. Então, você deixa um espaço mais ou menos aqui do final do calcador do zíper. E você passa aqui, né? Só botar. Passa aqui, ó, abre. Eu gasto 1 minuto pra fazer uma capa, né? Então, eu tô ensinando, mas tive que contar pra vocês que realmente vale a pena você se dedicar e fazer as suas capas. Retrocesso início e final. A nossa capa, ela fica assim, tá vendo, ó? Zíper e aqui. Mas com linha branca, eu tô fazendo aqui pra poder vocês verem. Mas as minhas, elas todas são feitas com linha branca e com todo o material branco, tá?
deixa aqui o espaço, esse lado você prega aqui e esse lado você prega aqui por dentro, tá? Vamos nós aqui, ó. O zíper, ele tem os dois lados, ó, o calcador, ele tem os dois ladinhos, então você vem e faz os dois ladinhos, tá bom? A capa, por si só, ela é muito fácil de fazer. Aí, aqui, o zíper é invisível. Já ensinei muita gente a fazer capa. Tá vendo? Ó, aqui vai ficar um lado de uma cor e o outro de outra cor, mas é porque, para poder vocês ficar mais fácil entender. A gente junta aqui, o zíper, ele sobra esse pedaço aqui, que não vem até aqui porque o zíper é pequeno. Ele vai sobrar esse pedaço aqui. Nesse pedaço aqui, eu vou fazer aqui a costura. E vocês vão conseguir entender pelo lado marrom, tá vendo, ó? Essa costura aqui, ela tem que igualar uma com a outra, certo? Vem até aqui, você iguala, deixando aqui, ó, o zíper tá aqui e a costura tá aqui. Então, você pode deixar ela aqui, mas eu gosto sempre dessa passadinha assim, onde o zíper da capa vai ficar assim, ó, invisível. Tá vendo, ó? O zíper é até aqui e ela vai ficar invisível e você vai ter essa facilidade. Você vem aqui pro outro lado. O outro lado, você junta as duas cabeças do zíper para ficar igual. E você junta aqui, ó. Juntar aqui, tá vendo, ó? Os dois igualzinho aqui. Dá pra ver, né? Os dois igual aqui, ó. E você vai fazer também o mesmo cantinho aqui, ó. Vai ficar os dois cantinhos aqui. E a gente vai fechar a capa. Vou fechar por esse lado aqui. Vou retirar o calcador para poder ficar mais fácil, tá bom? O calcador de zíper, quando é só esses cantinhos, dá pra você pregar. Quando não, eu não fecho dessa maneira, porque eu tenho a minha outra máquina, né? Então, eu não fecho dessa maneira. Segura aqui, eu vou fazer a costura até lá no final, mas eu vou marcar aqui o tamanho da capa que eu quero, né? 42 por 42, aqui, fazer 45, né? Então, marquei aqui, fiz a costura aqui. E venho aqui reto, ó. Aqui é a prática, né, gente? Então, cada um no seu tempo, para poder você ter essa habilidade, tá bom? Ó. Certo? Então, aqui é a nossa capa, tá aqui o quadradinho, né? Costurado com linha marrom, costurado com linha branca no tecido marrom. Essa parte aqui que sobra, a gente corta ali na overlock, né? Passa na overlock para poder ter esse acabamento. Mas, vou fazer isso depois. Na overlock eu já falei para vocês que é super prático de usar, né? E você vem, você faz os cantinhos, tira as pontas de linha para não ficar feio, né? Depois eu passo ali na outra máquina, mas eu vou mostrar para vocês como é prático de fazer uma capa de almofada, né? Então, ela fica, ó, zíper, né? Zíper invisível, ó, tá vendo? Então, você não consegue ver, bem pouquinho, né? Parte do marrom com branco. E aqui no final tem a cabeça do zíper que você vai igualar e ela vai ficar assim, tá vendo, ó? Bem certinho, então, você não vai, mesmo que você coloque um zíper de outra cor, geralmente nas capas, na empresa que eu trabalhava, o zíper é para baixo, então ela vai ficar dessa maneira aqui, tá? O zíper é para baixo, então você pode usar uma cor de zíper que você não tenha, tá? Então, uma capa dessa, você vai, se você estiver fazendo 1 metro de pano, botar 45 centímetros, né? 1 metro de pano, você rasga e você divide ao meio, 50 por 50, então você vai estar fazendo uma capa de 45 centímetros, que é esse tamanho aqui. Essa daqui é 42, tá? Deixa eu mostrar pra vocês que tem diferença, tá vendo, ó? É pouco, mas tem diferença, então, às vezes, o bom mesmo para sofá padrão é essa daqui, que o tamanho é 42, tá? Essa daqui é 45, se você tiver uma almofada maior. Então, você vai estar agachando. O metro desse tecido, eu comprei sábado no Shopping Vida. O metro desse tecido tá R$ 6,99. O pacote de zíper tá R$ 66,00. Vem sem zíper. Então, vai estar a 6 centavos e 6 milésimos. 7 centavos, né? Um tubo de linha tá aí por R$ 12,00, né? Então, assim, um tubo de linha do grande, você consegue fazer, porque o meu já tá usado, né?
Mas esse aqui sendo do grande, né, que esse aqui é o azul que eu tô fazendo os vestidos, um tubo de linha grande você consegue pregar 2.000 zíper. Então, rende muito. Então, assim, você vai estar gastando, pelos cálculos que eu fiz, entre tecido e aviamentos, você vai estar gastando aí mais ou menos, numa capa lisa, 6 centavos do zíper. Você vai estar gastando aí mais ou menos uns 15 centavos da linha, né? Então, vamos botar 30 centavos assim no básico, né? 30 centavos da linha. E 1 metro de tecido, você consegue fazer 3 capas. Então, você vai estar gastando aí R$2 e alguma coisa. Como eu arredondei para R$3, se você vende uma capa dessa a R$10, se você vai no armarinho e oferece para o armarinho, né? Desde que seja um armarinho que você veja que tenha credibilidade para te pagar, né? Umas Americanas da vida, se você já tem um CNPJ para poder vender, tiver um feedback. Uma empresa grande, né? Que consiga vender um preço. Gente, o que faz muitas pessoas não ter uma renda extra é achar que a empresa vende de 20, eu vou vender de 25 para a empresa vender de 20. Não. Quem é fabricante sempre vende um preço menor. Eu vendo por um preço menor porque você vai comprar de mim e você vai revender. Eu vendo de 10, você pode vender de 20. Só que eu, por 10, eu vou vender 1.000. Você, por 20, você vai vender umas 200 a 300. Essa é a realidade, né? Então, assim, existe essa diferença. Então, você vai estar gastando mais ou menos R$3 para estar fazendo uma capa dessa. E você vende a R$10. Você pode vender de porta a porta, como eu vendi, né? Usa a sua criatividade. Pode usar 2 cores, né? Colocar uma cor bonita, tipo o vermelho com amarelo, o vermelho com verde, né? Natal e Ano Novo, preto com branco. Então, assim, você usa a sua criatividade, né? Você pode fazer ela com 3 cores, passar a costura no meio mesmo, como eu fiz. Então, assim, você vai fazendo aí e você vai divulgando retalho, gente. Tem pessoas que dão muito valor a roupas de retalho. Muita capa de retalho. Então, assim, tudo é como você vende. Então, se você vender por um preço acessível e você consegue ter um bom retorno, faça as contas. Se você consegue fazer 1.000 capas, mesmo que seja iniciante, você passa um mês, você consegue fazer 1.000 capas em um mês. E você consegue vender essas 1.000 capas ganhando R$7 livre por cada capa. Tirando o material, R$7 livre para você costurar e você ir para vender no seu pontozinho. Ou na sua casa, nas suas redes sociais, onde seja. Mas você tira R$7 livre. Se você vende 1.000 capas, você tira R$7.000 livre, que vai ser o seu salário daquele mês, para você costurar e para você vender. Um salário de uma costureira hoje é mais ou menos R$2.500. Se você se esforçar, todos nós conseguimos ter uma renda extra. Você tem que pensar que vai vender muito e pensar que se eu vender um preço acessível, eu vou ter sempre cliente. Essa é a realidade. Mas se você... mas eu tenho que pensar grande que eu vou vender muito. Pensar que eu vou vender por um valor acessível, tá bom? Então, faça aí sua capa de almofada. Tecido aqui eu compro no Rio de Janeiro, eu compro no Shopping Vida. Todos os meus aviamentos eu compro no Shopping Vida. Acho o preço muito acessível, então eu prefiro comprar no Shopping Vida. Na Dutra, né? É só botar Shopping Vida, Dutra, Rio de Janeiro, que aí você vai chegar lá, né? Já saída para São Paulo, né? Então, você pode comprar o seu tecido lá, vende no metro, só que o metro é mais caro. Vende no metro e vendo no rolo. Eu comprei no rolo, né? Dessa vez que eu fui, tinha rolo com 35 metros. Então, por isso que eu comprei 3 cores, porque deu mais ou menos 100 e poucos metros para poder eu dar uma misturada e fazer mais algumas capas, né? Porque eu gosto assim, ganhei 100, visto 100. Ganhei 100, visto 100, para mim nunca perder aquilo dali, porque o que hoje é lucro, amanhã pode ser uma despesa, né? Então, a gente nunca sabe. Então, sempre procure ter essa visão, né? Vou vender com preço acessível, porque eu estou começando agora. Agora, quando você tiver sua loja aí expandindo, vai expandindo, aí você pode dar uma melhorada no preço, mas sempre com cautela. Não queira vender algo, estou começando hoje, mas nas Americanas, por exemplo, uma capa de almofada dessa é R$25, eu vou vender por 10, o que é R$10? Mas só pense que a Americana tem funcionário, tem imposto, tem aluguel, tem luz. Mas eu tenho tudo isso. Tem, mas você não tem despesa com imposto, que quem tem loja sabe que é o que mais pesa.
Entendeu? Então, assim, você está vendendo no seu porta a porta. Hoje você está vendendo no porta a porta. Depois você pode ter filiais, você pode ter fábricas, né? Infelizmente, essa empresa eu não trabalho mais para ela, porque ela não está tendo mais serviço para externa, mas foi uma empresa que eu sou muito grata, até demais, né? Sou muito grata, porque foi uma empresa que me ajudou muito durante 6 anos, né? Então, assim, a gratidão também é algo que faz a gente crescer na vida, né? Primeiro que com os retalhos me deu um retorno, depois com a experiência me deu outro retorno, e depois me proporcionou muitos momentos felizes, muitos momentos bons, viagens, né? Tudo isso trabalhando sábado e domingo, mas nunca feriado, mas nunca me incomodei com isso, sempre fui muito grata. Então, tudo que você começa com a gratidão, coloca Deus à frente, a gente sabe que no final tudo dá certo, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Nunca esqueça que Ele é que capacita cada um de nós. E faça aí suas capas e conta aqui pra gente se vale a pena ou não vender capa. Que Deus abençoe.